Oi, gente. Eu sei que é difícil de acreditar, mas o pior do tarifaço do Trump ainda está para chegar. Eu tenho várias reportagens aqui que ajudam a ilustrar isso e é importante que você assista o vídeo até o final para compreender como cada uma dessas reportagens ajuda a gente a compreender esse cenário, que inclusive vai impactar o Brasil em alguns casos positivamente, em outros casos negativamente. E por isso vocês precisam ver o vídeo até o final para compreender tudo isso. Bem, o lado óbvio, pior do tarifaço que já chegou foi a queda das bolsas, a incerteza, a queda de investimento. E por que o investimento caiu? Porque se o empresário e empresas não sabem como é que vão ser as tarifas daqui a uma semana, um mês, essas empresas e os empresários eles dizem assim, não vou investir na economia real, na produção de coisas. Eu vou investir em quê? Em ouro, por isso que a compra de ouro disparou no mundo, não é? Eu vou investir no tesouro de países, né? E antigamente se investia muito em dólar, mas como o dólar virou incerto por causa de que isso está vindo dos próprios Estados Unidos, o dólar não está crescendo tanto. Então esse foi o impacto mais imediato, queda de investimento, não é? Muito brutal, por causa da incerteza. Se você não sabe como é que vai ser, como serão as tarifas daqui a uma semana, daqui a um mês, você não tem como se planejar. E na economia real, você precisa fazer encomendas com muita antecedência. E aí entra a questão do aumento dos preços e das prateleiras vazias. Por que as prateleiras vão ficar vazias? Essa reportagem aqui do G1, né, do Globo, da economia. Elas vão ficar vazias porque as empresas que fazem prateleiras vazias nos Estados Unidos, elas vão ficar vazias porque as empresas que fazem essas importações, principalmente da China, elas simplesmente decidiram que com uma tarifa de 145%, elas não vão importar, que não vale a pena importar. Só que quando você não importa isso agora, a maioria disso vem de barcos, viu? Você não importa isso agora, isso significa que daqui a alguns meses, quando o estoque que você tem acabar, não vai ter o que colocar no lugar. Aí, o que o Donald Trump está produzindo é o vírus Trump. Não teve o vírus Covid? O vírus Covid era um vírus que afetava o corpo das pessoas. Milhares de pessoas no mundo inteiro morreram por causa disso, né? Agora o vírus Trump é diferente, é o vírus da tarifa, né? Que afeta as importações, né? E como é que ele vai funcionar? A partir do momento que esses importadores não compram as coisas e não vai ter restabelecimento de estoque, né? As prateleiras, em breve, em mais ou menos um mês e meio, vão ficar vazias para um monte de produtos. Todos os produtos? Não, mas muitos produtos nos Estados Unidos. E isso vai ter um impacto muito grande na opinião pública, enfim, tudo, né? O que aparecer e for importado vai ficar mais caro. O que vem de países que receberam uma tarifa de 10% vai ficar entre 5% a 10% mais caro. 10% se o importador quiser passar toda a dor para o consumidor, aí ele vai simplesmente subir 10%, ou subir 20%, ou 25%, ou 30%, né? Dependendo do país de onde está vindo, né? Se não for a China. Então vão ter produtos mais caros, cuja importação continuou. E isso vai variar, porque ele pode resolver não passar tudo para o consumidor e absorver parte do dano, dependendo da margem de lucro que ele tem, né, a empresa tem em cima daquele produto. Então os preços vão subir. Mas os preços não vão subir apenas nos Estados Unidos. Eu tenho uma reportagem aqui para falar para vocês, por exemplo, do Xbox, a divisão de games da Microsoft, que anunciou aumento de preço no mundo todo. Por que não? E o Xbox é produzido na China. Por que ele não aumentou só nos Estados Unidos? Porque se ele aumentasse 145% nos Estados Unidos, isso tornava totalmente inviável o console. Então eles aumentaram em 20% no mundo todo. Foi a solução que eles encontraram. Isso vai significar a mesma coisa em muitos produtos relacionados à tecnologia. Porque muitas multinacionais vão avaliar que se eles aumentarem o preço correspondente à tarifa nos Estados Unidos, isso vai inviabilizar esse mercado.
nos Estados Unidos. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão aumentar um pouco mais nos Estados Unidos, mas para compensar, vão aumentar no mundo todo. Isso vai afetar o Brasil e tal. Isso é válido especialmente para o aumento do preço do Xbox nos consoles e nos controles e no hardware. Nos jogos, aí tem mais ganância das empresas, custos de desenvolvimento altos e aproveitando porque a Nintendo já tinha anunciado aumento dos preços, em parte devido às tarifas também. Mas a tarifa é um dos componentes disso daí, né? Um dos componentes disso aí. Não é o único, né? Tem, por exemplo, os empresários falando em fim dos dias e que fabricar nos Estados Unidos é piada. Por que é piada? Pessoas olham assim e dizem, a empresa americana tentam sobreviver à nova onda de tarifas que já afeta as cadeias de suprimento, aumento de preços e ameaça encerrar a era do consumo barato nos Estados Unidos. Por que é piada? Porque o custo de fabricação de coisas nos Estados Unidos é muito mais alto do que em outros países, por causa do padrão de vida lá. Tudo é mais alto, né? Preço de casa, comparado com a maioria dos outros países, o preço de tudo. Isso tem a ver, em parte, com o valor do dólar, mas tem a ver com outras coisas, do padrão de consumo dos Estados Unidos. Isso faz com que, mesmo o salário mínimo dos Estados Unidos não tendo subido nos últimos 40 anos, né, não teve subida no salário mínimo, mesmo assim, fabricar coisas nos Estados Unidos, pelos custos de infraestrutura, os outros custos, torna produzir nos Estados Unidos, nas palavras do grande capital, uma piada. Não dá. E tem coisas acontecendo, né? Consumidores nos Estados Unidos fazem estoque de produtos antes das novas tarifas entrarem em vigor. Ou seja, as pessoas já percebendo que vai ter crise de desabastecimento por causa do vírus Trump, né? Um novo tipo de vírus aí, que é um vírus neofascista, autocrata, delirante, acha que manda no mundo. Esse cara aí. Pois é, os consumidores estão estocando as coisas. Agora, tem certas coisas que depreciam, né? E vão estragar. Por exemplo, os Estados Unidos não produz manga. Manga vai estragar. Você não tem como estocar manga por muito tempo. E manga vai ficar mais cara. Se eles continuarem... Por exemplo, se eles comprarem a manga brasileira, né? A manga vai ficar mais cara, né? Café, os Estados Unidos praticamente não produz café. Café vai ficar mais caro. Mas a maioria dos alimentos eles produzem. Então, em alimentos eles não vão sofrer tanto. Mas nas outras coisas vão. Agora, como isso produz um efeito inflacionário no mundo e grandes corporações vão querer distribuir isso daí, como no caso da Microsoft, várias empresas americanas e empresas multinacionais vão querer aumentar os preços em todo o planeta Terra. Então tem algumas coisas que vão aumentar só nos Estados Unidos, mas tem outras coisas que vão aumentar no mundo todo. E o que é que isso, toda essa animosidade produziu em relação aos Estados Unidos? Boicote internacional a produto dos Estados Unidos. Essa é a parte boa, não é? O mundo está se unindo contra os Estados Unidos, está se unindo nos BRICS, está se unindo nesse bloco econômico, está se unindo com críticas ao governo americano. Então você tem um boicote fortíssimo no Canadá, no México. E eu acho que já está na hora no Brasil da gente tentar fazer o nosso boicote. Se você puder, e aqui um recado no vídeo, e por isso que é tão importante compartilhar um vídeo como esse. Se você puder escolher entre um produto brasileiro e um produto estadunidense, compre o brasileiro. Se você puder escolher entre um produto chinês, japonês, asiático, seja ele qual for, e um produto estadunidense, compre o produto asiático. Se você puder escolher entre o produto europeu e o produto estadunidense, compre o produto europeu. Você vai estar contribuindo dessa forma para machucar ainda mais o neofascismo estadunidense. E é uma dica que a gente acrescenta aí para fortalecer, né, a dor que vai ser sentida lá nos Estados Unidos. E é necessária a dor porque tem gente que não aprende com afeto, né? Que não aprende pelo afeto. O público estadunidense, lamentavelmente, assim como muita gente no mundo, às vezes não aprende pelo bom exemplo, né? Ou não lembra da sua própria história. Os Estados Unidos poderia lembrar da época do governo Roosevelt, que teve um pacote de programas sociais e tal.
não estão querendo retomar isso, né? Tem agora uma adesão um pouco maior às pessoas e uma popularidade voltou do Bernie Sanders, que bom, que tenta retomar essa ideia do New Deal, né? Lá do Roosevelt, mas o Bernie Sanders não teve adesão suficiente nas primárias para ser o candidato democrata e virar presidente dos Estados Unidos. E agora, a verdade é que eles sofrem as consequências. E as consequências maiores, as consequências piores, ainda estão por vir. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.